Conta a história que o Matuto ia na missa, né? Sempre, né? E ouvia o padre falando do reino de Deus, né? E ele voltava pensativo pela estrada, né? Pensando, o que será que esse tal de reino, né? Onde será que eu encontro esse reino? E lá na sua casa, ele enfrentava sempre grandes dificuldades, né? De relacionamento com a esposa, com os filhos. E ele ficava aborrecido e dizia, um dia eu vou sair daqui e vou encontrar esse tal de reino de Deus, né? E realmente esse dia chegou, né? Um dia em que a desavença, a discussão, as agruras da vida foram tantas que ele disse, agora chega, eu vou sair por essa estrada aqui, né? Mais ou menos que nem essa nossa, né? E vou encontrar o tal do reino de Deus, né? E aí ele saiu perguntando, né? Onde que fica o reino de Deus, né? As pessoas não sabiam muito bem o que respondiam para ele, mas será que ele está tonto, né? Não estava entendendo muito bem o que ele estava querendo. Olha, eu não sei, você desculpe, mas eu não sei do que você está falando, né? Mas ele foi caminhando, né? Porque ele estava decidido, ele não ia se cansar enquanto ele não encontrasse o reino de Deus. E nisso ele andou e andou muito, e andou o dia todo debaixo do sol, né? E já estava quase que escurecendo, e ele lá procurando o reino, né? Ele ia chegar ao reino. Então passou um viajante que ele não conhecia, e ele perguntou, você sabe me dizer onde fica o reino de Deus? E o viajante disse, eu sei sim, você está na direção certa, continue caminhando por essa estrada, nessa direção que você está, e depois de um tempo você vai avistar o reino de Deus, né? E aí ele ficou animado, falou, opa, então eu estava caminhando na direção certa, mas como já estava tarde, não convinha caminhar de noite, né? Ele encontrou uma árvore então, e pensou assim, olha, eu vou dormir debaixo daquela árvore, e depois no outro dia então eu vou continuar a minha caminhada, já que eu estou na direção certa, eu vou chegar ao reino de Deus, né? Mas ele estava tão cansado, mas tão cansado, porque caminhava o dia todo sob o sol, né? Ele ficou com medo de esquecer a direção, né? Então ele tirou os sapatos e deixou os sapatos apontados para aquela direção, né? Para a qual ele deveria caminhar. Aí sim, né? No outro dia ele acordaria, colocaria os sapatos e seguiria, né? E aquele mesmo viajante, que na verdade era um anjo, né? Disfarçado, foi lá durante a noite, quando ele estava dormindo, e virou os seus sapatos para o lado contrário, né? No outro dia, bem cedo, sem nada saber, né? Ele acordou, viu os seus sapatos, né? Apontados para aquela direção, então ele calçou os sapatos e caminhou para aquela direção, que na verdade era a direção da qual ele tinha vindo, né? E logo ele começou a avistar a sua comunidade, viu as casinhas, né? Ele falou assim, engraçado, né? No reino de Deus, eu vou ver umas casinhas iguaizinhas às casinhas lá do meu bairro, da minha comunidade, né? E aí ele começou a ver algumas pessoas na estrada, né? Ele começou a cumprimentá-las, e elas respondiam também, né? Com educação. E ele disse, nossa, no reino de Deus vai haver uma gente igualzinha a gente lá do meu bairro, da minha comunidade, mas mais simpática talvez, né? Responde os cumprimentos da gente, né? Com alegria, né? E logo ele passou na frente da igrejinha, que era a igrejinha do seu bairro, e disse, nossa, mas no reino vai haver uma igrejinha igualzinha à igrejinha da minha comunidade, né? E por fim ele chegou na sua casa, onde a sua esposa e os filhos o esperavam aflitos, né? Porque o pai e esposo sumira há mais de um dia, né? E aí eles correram ao seu encontro, o abraçaram, pediram perdão, né? Ele disse, nossa, quer dizer que a minha esposa e os meus filhos também vão estar no reino de Deus? E aí ele entrou para casa feliz, né? Porque acreditou que havia encontrado o reino de Deus. E de fato ele encontrou, né? Porque ele entendeu que o reino de Deus não é um lugar, mas é um jeito diferente de lidar com as pessoas, de lidar com as coisas que estão ao nosso redor. Então ele mudou, e aí a sua vida mudou também, né? Ele sentiu a alegria de ingressar no reino, sem precisar, na verdade, sair de casa, né? Então isso nos mostra o que Jesus quer ensinar quando fala tanto do reino, né? É algo que a gente pode começar a viver desde já, aonde nós estamos, né? Então ao invés de fugir da casa, da vida, dos problemas, do trabalho, é melhor que a gente aprenda a construir o reino onde estamos, né? Vivendo os valores ensinados por Jesus. Então nós pedimos hoje a Jesus esta graça de o acolhermos como Rei da nossa vida.
Nós queremos realizar na nossa vida a sua santa vontade. Queremos que os lugares onde nós nos encontramos sejam pedacinhos desse grande reino que Ele com tanta alegria veio anunciar e pelo qual Ele deu a sua vida. Então queremos que a nossa comunidade, a nossa casa, a família, o trabalho, o local de estudo e até o local de diversão sejam realmente expressões, né, do nosso compromisso em viver o reino, em acolher os seus valores. Então, para que o reino aconteça, é preciso que a gente realmente aprenda a viver aquilo que o Rei Jesus nos ensinou, né? Porque é muito bonito a gente chamar Jesus de Rei, mas o difícil é acolher a vontade de Jesus na nossa vida, né? Sobretudo quando a vontade dele é diferente da nossa vontade. Mas Jesus só vai ser Rei no dia em que eu, você, todos nós aprendermos a acolher aquilo que Ele nos ensinou como valor. Então, enquanto falarmos de amor, mas não amarmos, ou de perdão e não perdoarmos, enquanto falarmos de solidariedade, sermos egoístas, enquanto falarmos de paz e sermos intolerantes, o reino ainda será um sonho distante para nós, né? Então o reino só começa a acontecer quando nós empenhamos a nossa vida nisso e acreditamos que é preciso viver esses valores ensinados por Jesus. E nós estamos aqui também celebrando nesse dia, excepcionalmente, a padroeira da nossa comunidade, e Nossa Senhora sempre nos mostra a importância de acolher o Cristo como Rei, porque ela também é considerada rainha, já que é mãe do rei, por isso traz a coroa, mas ela foi rainha exatamente como Jesus foi rei, né? Vivendo o serviço, a doação, a simplicidade, o silêncio, a entrega, e é por isso que ela nos mostra que o caminho é esse mesmo, não há outro, né? Ela, como primeira cristã, nos mostra que a melhor maneira de seguir Jesus e aclamá-lo como rei é acolher na vida a vontade de Deus. Então que ela nos ensine a acolher a vontade do Senhor na vida de cada um de nós.